Olá pessoal, eu sou Patrícia Zanchetti e hoje eu vim compartilhar mais uma informação sobre sondas. Para quem não sabe, meu esposo tem câncer de estômago, foi colocada uma sonda nasoenteral que vai daqui até o intestino, porém, no início da quimioterapia, é, o câncer dele é na cárdia, que é bem na boca do estômago, então estava muito inchado, muito irritado, então ele não conseguia, às vezes, nem engolir água. Então, eles colocaram a sonda para que ele pudesse fazer alimentação integral para conseguir se manter hidratado e nutrido. Porém, com o passar da quimioterapia e com o uso daquele remédio à base de aloe vera, se você não sabe do que eu estou falando, eu tenho um vídeo onde eu falo sobre um livro. O título do livro é Câncer Tem Cura. Dá uma procuradinha que você vai encontrar aqui no canal. Nesse livro, ele traz um remédio feito à base de aloe vera, que é um poderosíssimo anti-inflamatório. E com o uso desse remédio, ele teve uma recuperação excelente. E com isso ele voltou a se alimentar via oral apenas. Não usava mais a sonda, mas ela estava ali. Então, uma vez por semana, quando a gente lembrava, sendo bem sincero, a gente passava uma garrafinha de água pela sonda para manter ela operacional. Botava direto no equipo, ela não pingava. Então a gente pegava com uma seringa de 3 ml, fazia pressão, com a seringa passava. Pegava uma seringa de 20, fazia pressão, passava até um certo ponto, depois ela trancava. Então a gente passava água basicamente na seringa, porque por gravidade com o equipo ele não descia. A gente relatou isso para a nutricionista, para as enfermeiras da oncologia, mas disseram que era normal, que possivelmente podia estar obstruída, então que era para a gente continuar esse procedimento de desobstrução com a seringa, porque normalmente ela fluiria. Mas como não estava em uso, como ele estava se alimentando via oral, a gente chegou na seguinte situação: a gente simplesmente esqueceu da sonda. Embora ela trouxesse bastante incômodo, embora ele tivesse muita coriza, estivesse muito desconfortável com ela, mas a gente acabou não usando mais. E o meu esposo foi internado, repetiu todos os exames e faria a cirurgia. Então, no dia que ele repetiu os exames, eles já removeram a sonda, porque ela não estava sendo utilizada, e na cirurgia eles passariam uma nova sonda para que ele pudesse se alimentar no pós-cirúrgico, que certamente será integral, em função de que ele precisa se adaptar sem o estômago. E aí, meu povo, a gente descobriu o seguinte: a sonda estava obstruída. Obstruída como? Como ele estava se alimentando via oral, o bolo alimentar, ou seja, a comida que a gente ingere, que a gente mastiga, essa comida, essa pasta de comida acabou obstruindo a ponta da sonda. Então, por isso que a água não descia. Isso que a gente nem tentou passar a alimentação integral, né? Que é mais espessa, certamente não passaria nem com a seringa. Então, a gente descobriu que a sonda estava obstruída de baixo para cima. A comida que ele comia acabou obstruindo a passagem da sonda. Então, fica um alerta para você que se alimenta tanto via oral quanto via enteral. Se houver dificuldade na passagem de líquido, talvez a comida tenha entupido a sonda. Outro detalhe importante: ele colocou a sonda no dia 26 de dezembro de 2023 e ele repetiu os exames no dia 8 de março de 2024. O pessoal da endoscopia comentou que o ideal é pelo menos uma vez por mês ou a cada 2 meses substituir a sonda, justamente pelo risco de entupimento, certo? Fica a dica: se você é cuidador de algum paciente que usa sonda, ou se você mesmo usa sonda, se tem essa dificuldade e se você está fazendo alimentação enteral e via oral, pode acontecer essa obstrução. Então, fica a dica para vocês. Essa informação, inclusive, o médico do pronto-socorro nos alertou lá em janeiro, quando a gente teve um episódio de sonda dobrada.
Mas até então a gente não tinha tido problema, e como ele começou a comer, glória a Deus, a gente deixou a sonda de lado. Mas fica a dica, talvez você esteja passando por esse problema de obstrução e a gente fica agoniado, a gente fica preocupado, mas talvez o problema seja de dentro para fora, e aí realmente não tem o que fazer, tem que passar uma nova sonda. Fica a dica. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e que você possa se recuperar o mais breve possível. Que Deus te abençoe grandemente e você possa viver os propósitos que o Senhor tem para a tua vida. Um abraço.